Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, Thiago Lima por aqui no canal Thiago Lima EBD, é claro, né? E com mais um vídeo para a Escola Bíblica Dominical. E nessa ocasião nós vamos falar a respeito da lição de número 12. Jesus vence a morte, para a sala e revista dos jovens. Os nossos objetivos para essa lição são apresentar a conclusão do ministério de Jesus na terra, explicar a prisão e crucificação de Jesus e saber que Jesus venceu a morte. Texto principal: disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João, capítulo 20, verso 17. E o nosso resumo da lição fica da seguinte forma: João descortina a revelação de Jesus como Deus, o que isso representa para a nossa redenção. Muito bem, o texto bíblico para a nossa lição de hoje está em João capítulo 20, versos 1, 2, 9, do 11 ao 14, 16 e 17. Mas para que nós possamos entender e compreender melhor essa história, né, da ressurreição, né, onde Cristo vence a morte, é interessante que se faça a leitura de todo o capítulo 20 de João. Como todos sabem, não faço as leituras, né, já vou direto aqui aos apontamentos que eu coloquei no meu esboço para a minha aula, tá certo? Então, esse vídeo é uma pré-aula, onde eu compartilho com os irmãos aqui no YouTube a respeito do que eu coloquei no meu esboço para fazer a ministração da aula. Então, na introdução eu coloquei assim: aprendemos que este evangelho é singular e nos mostra algum dos sinais realizados por Jesus e narrados somente por João. São 7 sinais, né? Na lição deste domingo não estudaremos nenhum sinal que trate a respeito da cura divina ou ações sobre a força da natureza. Todavia, estudaremos um dos maiores sinais apresentados por Jesus, algo que ele mesmo viveu. Trataremos a respeito da ressurreição de Jesus. O Verbo de Deus que se fez carne, o Todo-Poderoso, não nos criou para morrer fisicamente. A morte entrou no mundo com a queda, e assim ela passou a todos os homens. Contudo, a vida e a morte sempre estiveram debaixo da autoridade divina. Deus, ainda na antiga aliança, deu vida aos mortos, revelando o seu poder. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para a nossa redenção. Ele morreu e ressuscitou para que tenhamos vida e vida eterna. Jesus venceu a morte. O capítulo 1, nós estamos com o capítulo 1 dizendo assim: a conclusão do ministério de Jesus na terra. E aqui, ó, quente, viu? Vamos lá. Então, o primeiro ponto do capítulo 1 está dizendo o seguinte: o lava-pés, né? Então, a minha anotação está dizendo o seguinte: que uma extraordinária lição de humildade, de valor simbólico, pedagógico e inspirador, embora não represente a instituição de uma prática, Jesus estava demonstrando aos discípulos o dever que tinham de servir com atitudes humildes, né? Não se prevalecendo jamais de suas posições como líderes espirituais. E o grande detalhe nessa passagem que eu acho muito interessante é o versículo do verso 3 ao 5 de João 13, que diz o seguinte: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Ou seja, no comecinho da leitura eu disse: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Se fosse eu e você, tendo essa certeza de que Deus tinha depositado todas as coisas na nossa mão, será que eu e você faríamos como Cristo fez? Ele teve a certeza de que tudo aquilo agora vai se cumprir a partir daquele momento, e que Deus tinha depositado todas as coisas nas suas mãos, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. A certeza em Cristo ali era muito forte. Ele pega a bacia, pega a toalha, vai lavar os pés dos discípulos, um gesto, um serviço que faziam ali as pessoas, né? As pessoas que eram servas da casa, né? Muito bem. Então, fica essa reflexão. Será que eu e você faríamos o mesmo?
Ou nós diríamos, o quê? Eu tenho certeza que eu saí de Deus e vou voltar para Deus, eu vou lavar pé de discípulo? Negativo. O discípulo lava meu pé agora e lava mesmo, porque eu tenho certeza de para onde eu estou indo, né? Que ideia, né? Mas é para a gente meditar. É claro que não, né, nesse sentido, mas só para a gente meditar e para ver o quão Jesus é amoroso, o quão Jesus estava realmente dedicado à sua obra. É claro que estava dedicado à sua obra, mas nesse momento, né, da certeza de que ia para Deus, ele faz o serviço dos servos da casa, né, os empregados da casa, mostrando, passando a lição para os seus discípulos, aqueles que ficariam sim como os mestres agora, né, ficariam sim como os pastores, mostrando a eles, olha, não é porque vocês vão ser alguém visado, né, que você não vai ter humildade, né? Humildade, você pode ser uma pessoa pobre, uma pessoa que mora na comunidade, não tem condições financeiras de não estar na comunidade, está numa comunidade, mas não pode até não ser humilde. E tem pessoas que estão em mansões e que também pode até não ser humilde. Isso não interfere nessa questão, não é verdade? Mas sim o caráter, né? Aquilo que realmente nós somos aflora, independente do lugar social, né, em que a pessoa está. E é importante que quando olhamos para Jesus, nós vemos essa preocupação do Senhor para mostrar aos seus pastores, né, ali os próximos pastores que estariam à frente da igreja, que é importante, que é de suma importância você ser uma pessoa humilde, saber respeitar, saber ouvir as pessoas, saber falar com as pessoas, não é verdade? E isso a gente aprende muito. Ah, mas e aí, Thiago, você falando, você... Não, eu aqui, vocês aí, a gente sempre se esbarra, né, em alguns momentos que infelizmente não estamos assim, né? Tão cuidadosos quanto ao nosso falar, mas nós precisamos melhorar, hoje e sempre. Muito bem, então o primeiro ponto vai falar dessa questão, o lava-pés, né, que é o momento ali onde Jesus está na ceia com os seus discípulos, lá em João 13, e aí vem acontecendo uma porção de fatores, aqui a história vem contando até o capítulo 20, que vai ser a entrega, né, e depois a ressurreição de Jesus. Muito bem, o ato comovente de Jesus haver lavado os pés dos discípulos, teve lugar na última noite da sua vida terrena. Ele assim fez: 1. Para demonstrar a seus discípulos quanto os amava. 2. Para prefigurar os sacrifícios de si mesmo na cruz. E 3. Para comunicar a seus discípulos a verdade que ele estava chamando para servirem uns aos outros em humildade. A ânsia, né? A ânsia de grandeza tinha sempre inquietado os discípulos. Cristo queria que eles percebessem que o desejo de ser o primeiro, ser maior e receber mais honra do que os outros crentes, é contrário ao espírito do seu Senhor, tá certo? Bom, ponto 2 então, as últimas instruções, né? Aqui, nas últimas instruções, o texto mesmo vai nos mostrar, da revista vai nos passar que ele fala com os seus discípulos, fala com o Pai e em seguida entrega-se à prisão, né? Julgamento e morte. Em seus últimos momentos, com os 12, Jesus passa a anunciar abertamente o momento de sua partida. E 13:33 ele diz: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora, ou seja, a mesma situação. Então, observando as palavras de Jesus, vemos em que o apóstolo João teve inspiração para dirigir-se aos membros de sua igreja como filhinhos, uma expressão que expressa ternura e cuidado, como vemos seguidas vezes em suas epístolas, né? João tendo essa mesma tratativa, esse mesmo tratamento com os seus, agora a igreja, né? Onde ele estaria dirigindo, né? Vamos falar assim. Bom, o pentecostalismo atual tem se afastado muito dessa realidade, imaginando ser suficiente aos dons espirituais. Eles, os dons, são muito importantes, mas nada representam se não houver amor. A falta de compreensão dessa verdade tem levado muitas igrejas a supervalorizar os dons e que termina por trazer empobrecimento espiritual, inclusive na área do carisma, porque a ausência do amor leva ao esfriamento do desejo de congregar. Olha, o que se reflete em uma vida cristã cada vez mais apática, criando um ambiente inadequado para a obtenção do exercício dos dons. Então,
momento aí de muita atenção, né? Esse aqui foi realmente uma palavra, algo a se meditar para os dirigentes de congregações, aos pastores, né? Muito bem. Ponto 3, então, o papel do Espírito Santo. Os registros de João sobre a missão do Espírito Santo são fundamentais, né? Muito bem. Então, o que o texto passa para nós? Que o Espírito Santo, eu leio, né? Que são fundamentais, né? São fundamentais os registros sobre a missão do Espírito Santo, são fundamentais para que, em conjunto com Atos e as epístolas paulinas, especialmente compreendamos que ele age em nós e por nós nesses dias. Então, o que o texto traz para nós? Nos informa que ele age em nós e por nós, tá certo? Tem como missão nos ensinar todas as coisas pertinentes ao reino de Deus. Ele testifica de Cristo, o glorifica, dele é o exclusivo papel de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? E assim, no ponto 2 que eu falei, né, tem como missão nos ensinar todas as coisas pertinentes ao reino de Deus. Tem? Sim, concordo? Sim, eu concordo. É um texto, uma frase que eu tirei do texto da revista para a gente meditar. Porém, né, meus queridos, todos sabem muito bem, eu acredito que nós estamos aqui findando, né, o trimestre, que se você não abrir a sua Bíblia, se você não buscar fazer uma leitura, estudar, né, estar investindo o seu tempo da sua vida, ainda mais aqui falando aos jovens, né, se você não investir o seu tempo da sua vida agora, depois quando você fica um pouquinho mais velho, fica mais difícil, né? A compreensão, a leitura rápida, tudo é mais lento. Então, é importante que se você jovem me ouve aqui, espero que tenha jovens me ouvindo, se dedique ao Senhor, se dedique em leitura bíblica, tá? Bom livros, né? Os livros, sim, são bons, existem muitos bons livros, eu até tenho alguns aqui muito interessantes. Mas qual é o livro de prioridade para a sua vida para você buscar a leitura? É a Bíblia. De que forma? Meu pensamento, né? Encaixando aqui um pouco nisso, meu pensamento começa em Gênesis e termina em Apocalipse, né? Mas como é que eu vou ler? Você vai abrir a Bíblia, vai orar e vai começar a ler, tá certo? Vai começar a ler. Não faça porções grandes, né? Tudo nessa vida que é exagerado, acaba não refletindo de forma benéfica a nós mesmos. Então, é importante que a Bíblia, a palavra de Deus, você tenha o cuidado de, quando você for ler ela, faça uma oração antes, abra a Bíblia em um lugar mais tranquilo para você poder realmente mergulhar ali na história, né? Eu não entendi, faz anotação, depois você pesquisa, pergunta para o professor da escola dominical, pergunta para o pastor, pergunta para o seu líder, tá certo? Pergunta para o irmão, pergunta para quem você tem próximo que conhece um pouquinho mais a Bíblia, o que é isso? Por que é desse jeito? O que está querendo dizer, né? Quando Isaías falou assim, então você vai buscando compreensão. Você jovem fazendo isso, quando você chegar, né? Aí numa idade mais madura, acredito que aos 40 é uma idade mais madura, você vai estar, pelo menos, assim como eu, não sendo enganado por qualquer vento de doutrina, né? Porque infelizmente nós vemos pessoas que não têm uma consciência bíblica, né? Não têm uma firmeza bíblica na vida, e que qualquer coisa que aconteça, especialmente hoje, né? Na internet, qualquer coisa que apareça de diferente, as pessoas vão atrás, e assim, é assustador nós vermos, né, pessoas já adultas, maduras, tanto tempo de vida cristã, e correndo atrás de certos movimentos que realmente não são bíblicos, realmente não trazem edificação para a vida de ninguém, mas as pessoas estão lá sentindo, em busca de sentir um arrepio. Olha, a leitura bíblica é você olhando para Deus, é você buscando a Deus. A leitura bíblica é alimento para a sua alma, tá certo? Então, nunca deixe de ler a Bíblia. Você lê a Bíblia, você vai se fortalecer. É algo que você tem que fazer todos os dias. Você é crente, tem que fazer todo dia, tem que ler, tem que se dedicar. E eu vou te falar mais, tem que encontrar prazer nisso. Tem que encontrar prazer, eu vou ler 2 capítulos hoje daquela história, ou eu vou ler a história de Daniel, aqui uma leitura rápida, né? Que você consegue ali ler os 12 capítulos rapidamente. Então, mas tenha desejo. Eu vou chegar em casa, eu vou me preparar, eu vou, né, me arrumar, tudo, no momento com tranquilidade, eu vou lá no meu quarto, eu vou orar, e ali eu vou ler, e ali eu vou aprender, eu quero ouvir Deus falar comigo. Deus fala, e Deus fala de uma forma muito especial, tá? Isso eu tenho por experiência própria.
Então, fica aqui meu conselho, olha só onde a gente foi, né? Falando aqui a respeito, deixa eu arrumar aqui que às vezes some um pouco. O papel do Espírito Santo, né? Nesse trecho, que ele age em nós e por nós. Então, e no ponto segundo aqui é o seguinte, eu falei, tem como missão nos ensinar todas as coisas pertinentes sim ao reino de Deus. Sim, o Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo nos direciona, mas a partir daquilo que nós aprendemos, né? A partir daquilo que nós nos encarregamos de nós mesmos nos alimentar, né? Que é da sua palavra, é da Bíblia, tá certo? Aí depois você já leu ali, né? Uma vez, duas vezes a Bíblia, bacana, tá começando a aprender, tá começando a entender alguma coisa, legal, vou ler um livro que vai me auxiliar em algum aspecto, em algum assunto, né? Em alguma doutrina, em algum, né? Então aí sim. Mas fora disso, fica aqui meu conselho, tá? A você, jovem, professor da escola dominical, talvez alguns iniciantes, professores iniciantes, leia a Bíblia, se dedique à Bíblia, leia pelo menos aí, eu vou falar quantas vezes eu li, né? Eu já li 3 vezes e mais 2 vezes o Novo Testamento. Então é importantíssimo você ter essa consciência da leitura. Muito bem. Bom, então seguindo aqui, já saiu, olha só, um tempão aqui falando a respeito disso, mas é valioso, né? Bom, então não há como alguém ser salvo por um mero assentimento mental da doutrina cristã. Precisa haver essa obra do Espírito Santo, onde está lá em João 16, do 8 ao 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Amém? Então, que nós possamos compreender que o papel do Espírito Santo na nossa vida é importantíssimo. Né? Importantíssimo. Tanto que quando Cristo inicia o seu ministério, ele não inicia o seu ministério lá nas bodas de Caná, né, e depois vai para o Jordão para ser batizado por João Batista. Não. No primeiro momento nós vemos Jesus sendo batizado, o Espírito Santo vindo sobre ele como né, uma forma de pomba, e uma voz do céu que mostrou para todos aqueles que estavam ali que sim, esse é o Filho de Deus, né? E agora sim ele vai iniciar o seu ministério. E quando acontece tudo isso, quando ele inicia, que ele abre a porta, que é esse momento, né? O que acontece? Ele é impelido pelo Espírito, ele é levado pelo Espírito ao deserto, onde ele é tentado por um período de 40 dias, e depois também pelo Espírito ele é levado a outro lugar e é tirado do deserto, né? Então nós precisamos compreender que o papel do Espírito Santo, né, para Jesus, no seu ministério, foi importantíssimo, né? Ele fazia tudo o que ele fez através do Espírito Santo. Amém? Muito bem. Ponto 2, né? A prisão e crucificação de Jesus. É chegada a hora. Então, como último ato antes de seguir para o cenário de sua prisão, Jesus levanta os olhos aos céus e fala com o Pai, né? O texto, né, não faz menção aqui do texto bíblico, mas eu gostaria de ler, né? Porque ele coloca assim o texto, né, que ele faz 3 observações, no verso 4, no verso 15 e no verso 20. Então ele fala assim que no verso 4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. No verso 15, Jesus fala, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. E no verso 20, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim. Muito bem, porque depois de tantas ameaças investidas dos judeus, estava chegando a hora de Jesus entregar a crucificação como último ato antes de seguir para o cenário de sua prisão. Jesus levanta os olhos, olha só, levanta os olhos ao céu e fala com o Pai. Né? Estava seguro de que tudo havia glorificado naquele que o enviara, consumado a obra que ele dera a fazer. Então, eu destaquei aqui os versos que o texto fez menção, e é justamente isso então. Então é chegada a hora onde o Senhor se entregou, tá certo? Sempre nós precisamos entender isso, que Jesus ele não foi pego como que alguém que estava fugindo, um fugitivo da justiça. Não, Jesus se entregou, né? No momento em que foram lá, a quem buscais? Jesus, sou eu, eles caíram para trás, não é verdade? E aí depois ainda da atitude, né, errônea de Pedro, mas ele fez aquilo, corta a orelha de Malco, e Jesus vai lá, pega a orelha como se fosse qualquer coisa, balança para tirar poeira e faz o milagre, recoloca a orelha em Malco. Então acontecem coisas
especiais demais. Mesmo assim, o Senhor foi preso, foi esbofeteado, né, foi maltratado, foi cuspido na cara. Por quê? Por amor a você e a mim. Né? Por amor, para cumprir aquilo que o Pai tinha proposto, né? No seu plano divino, no plano de Deus para a redenção do homem. Muito bem, ponto 2 do capítulo 2, então, vai dizer o seguinte: no Getsemane, todos sabemos que o lugar ali, né, o jardim do Getsemane, era um lugar onde se moía, né, a azeitona, né, no sopé do Monte das Oliveiras. Havia um horto ou jardim chamado Getsemane. Jesus tinha por costume ir àquele lugar quando estava em Jerusalém, e assim fez também na noite em que seria preso. Bom, então, eu não vou ficar lendo aqui o texto da revista, mas vou dedicar mais tempo aqui no que eu coloquei. Lucas, o médico, especifica que seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Lucas 22, 44. Foi ali que Jesus, mais uma vez, e de forma definitiva, entregou-se à vontade do Pai, a despeito de tudo que enfrentaria nas últimas horas de vida. Tá certo? Então, comentando sobre a prisão e a traição de Jesus, John MacArthur diz que João apresenta 4 proeminentes aspectos da majestade e glória do nosso Salvador. 1. A suprema coragem de Cristo. O supremo poder de Cristo, que é o 2. 3. O supremo amor de Cristo. E 4. A suprema obediência de Cristo. Então, coragem, poder, amor e obediência. Esse ato, né, da prisão, né, tudo que envolveu desde a traição, aquele momento em que eles estão no jardim, essa agonia que Jesus já estava sentindo, né? Então, diz que João apresenta 4 proeminentes aspectos da majestade e glória do nosso Salvador: coragem, poder, amor e obediência. A hora havia chegado e Jesus sabia muito bem disso. Em breve, seus discípulos o abandonariam, seus inimigos lançariam mão sobre ele, ele seria interrogado, insultado, cuspido, espancado e condenado à corte religiosa como um blasfemo. Todos os inimigos, como os discípulos de Cristo, também tinham ideias distorcidas a seu respeito. Seus inimigos pensavam que ele fosse um impostor, um blasfemo, que arrogava a si título de Messias. Seus discípulos, por sua vez, pensavam que ele era um Messias político que restauraria a nação de Israel e os colocaria em uma posição privilegiada. E Jesus, por sua vez, mostrou à turba, né, a todos, bem como aos seus discípulos, que nada estava acontecendo de improviso, nem de forma acidental, mas tudo se passava daquele modo para que se cumprisse as Escrituras. Marcos 14, 49. Então, todas as etapas da caminhada de Jesus do Getsemane ao Calvário foram prenunciadas séculos antes de Jesus vir ao mundo, né? Salmos 22, Isaías 53, a ira de seus inimigos, a rejeição pelo seu povo, o tratamento que recebeu como um criminoso, tudo foi conhecido e profetizado antes. Concordo com as palavras de Donald Arthur Carson. Jesus não é um mártir, e sim um sacrifício voluntário, obediente à vontade de seu Pai. Muito bem. Preso e crucificado. Ponto 3 do capítulo 2. As últimas horas de Jesus foram de intensa agonia. É texto da revista. Um julgamento cercado de ultrajes e escárnio. Um processo de completo abandono por parte dos discípulos, como havia predito. Pedro, o mais enfático, o negou 3 vezes. Enfim, os judeus religiosos tinham Jesus preso, como tanto esperavam, né? O processo que culminou na sentença de morte de Jesus está eivado de muitos gritantes erros. As autoridades judaicas tropeçam nas suas próprias leis e atropelam todas as normas do julgamento de Jesus. Tanto a sua prisão no Getsemane como o seu interrogatório diante de Anás e diante do Sinédrio pleno revelam grandes deficiências na condução do processo. Na verdade, as autoridades já haviam decidido, né, matar Jesus mesmo antes de interrogá-lo. E nós encontramos isso lá em João 11, 47 ao 53, também Marcos 14, verso 1. Haviam planejado fazer isso depois da festa para evitar uma revolta popular, mas a atitude de Judas de entregá-lo adiantou o intento deles. O processo não era senão um simulacro de justiça, né, do princípio ao fim. Pois não tinha outra finalidade senão dar por aparência de legalidade ao crime já
pré-determinado. As leis não permitiam que um prisioneiro fosse interrogado pelo sinédrio à noite. Esse já é um ponto que realmente traz verdade ao que nós estamos falando aqui. No dia antes de um sábado ou de uma festa, todas as sessões estavam proibidas. Nenhuma pessoa podia ser condenada senão por meio do testemunho de 2 testemunhas. Então por isso que eles ficavam atrás de pessoas para falar contra, né? Falsas testemunhas ali. Mas eles encontraram falsas testemunhas. O anúncio de uma pena de morte só podia ser feito um dia depois do processo. Nenhuma condenação podia ser executada no mesmo dia, mas eles sentenciaram Jesus à morte durante a noite e logo cedo o levaram a Pilatos para que este lavrasse sua pena de morte. Olha. E a reunião do Sinédrio foi legal, uma vez que ocorreu à noite. O método usado também foi legal, visto que eles ouviram apenas testemunhas contrárias a Jesus. Bom, diante de tudo isso, né, Jesus foi levado à morte, Jesus morreu por cumprimento de um plano de Deus, um plano maior que qualquer outro, né? Então, tudo isso realmente acabou acontecendo e houve uma permissão de Deus, mesmo sendo ilegal, errado, não interessa. O importante é que o fato se deu, Jesus foi julgado e condenado, foi morto, né? Foi pendurado, foi flagelado, enfim. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E isso é que importa, né? O importante é isso. Jesus, antes disso, Jesus ele já tinha dito aos seus discípulos: está próximo, só por mais um pouquinho, e não estarei com vocês. Muito bem. Próximo capítulo, ele venceu a morte, né? E aí, no curso da vitória, né? A ressurreição de Jesus é a pedra de esquina, certo? O fundamento do cristianismo. Um Cristo vencido pela morte não poderia salvar a si mesmo, né? E muito menos a nós. Então o que dá base, né? O que dá certeza da nossa fé é a ressurreição, né? Onde ele vence a morte, ele ressuscita ao terceiro dia. E isso é que faz com que a nossa esperança ela realmente seja viva, porque o nosso Jesus está vivo, certo? Claro que está certo, né? Bom, então vamos lá. Aqui o apóstolo Paulo, tratando da importância vital dessa magna verdade, afirmou que a morte de Jesus não foi um acidente, nem sua ressurreição uma surpresa. Ele morreu segundo as Escrituras e ressuscitou segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, do 1 ao 3. Sem a ressurreição de Cristo, nossa fé seria vã, nossa pregação seria vazia. Sem a ressurreição de Cristo, não haveria remissão dos pecados quanto ao passado, né? Nem esperança quanto ao futuro. Muitas foram as tentativas para varrer da história as evidências da ressurreição de Cristo. Alguns críticos das Escrituras chegam a dizer que Cristo não morreu, apenas teve um desmaio na cruz e, ao ser colocado no lugar fresco, cavado na rocha, reabilitou-se. Outros, conforme a precaução das autoridades judaicas, afirmam que os discípulos roubaram seu corpo e divulgaram a falsa notícia de que ele havia ressuscitado. Muito bem, seguindo, ressuscitado pelo Pai. Como sacrifício perfeito, a morte não poderia detê-lo, certo? Quando as mulheres chegaram ao sepulcro, no primeiro dia da semana, já encontraram o sepulcro vazio, né? Então, João capítulo 20, verso 19, diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, né, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. O texto faz menção de algo, né, onde realmente eles estavam, a igreja, os irmãos ali, os discípulos, eles estavam vivendo uma situação dificílima, né, onde estavam sendo muito hostilizados porque eles eram realmente servos do Senhor, né, eram as pessoas que andavam com Jesus. Então o medo era muito grande ali, né, naquele momento. Então, para esse ponto, né, e é tão também verdade que, mesmo estando com as portas trancadas, né, pelo medo, pela falta de paz, né, a ausência de Jesus, né, tudo isso era o motivo dessas portas estarem trancadas. Também por falta de propósito e falta de poder, né, essas portas estavam trancadas, mas mesmo assim Jesus se coloca no meio deles. Jesus aparece por ali, né? E é isso que eu queria falar, justamente isso, né? Que essa porta trancada, o que significa essa porta trancada, né? A mudança do sétimo para o primeiro dia não se deu por algum decreto da igreja nem do imperador romano.
Desde o princípio decorrente da fé e do testemunho dos primeiros cristãos, nesse dia os discípulos estavam com as portas trancadas, com medo dos judeus. As portas trancadas são um emblema, um símbolo, né? E as portas trancadas, esses 5 pontos, falam justamente do que eles estavam passando. Estavam com medo, estavam sem paz, estavam com a ausência de Cristo, do seu mestre, que acabara de ser agora morto, não é verdade? Né? A ausência e a falta de propósito. E agora, o que vai ser de nós, né? Estamos aqui, o mestre morreu. E o que vai ser de nós? O que nós vamos fazer, né? Então vamos nos trancar aqui. E por falta também de poder, né? O poder que estava na mão do Senhor, o poder que Jesus tinha de operar os milagres, agora eles estavam sozinhos. Quem eram eles, né? E assim somos nós. Quem somos nós se não for a presença do Senhor sobre as nossas vidas? Quem somos nós se não for a certeza de que Cristo, o Senhor, cuida de cada um de nós, né? Nós também vamos ficar aí como eles nesse momento, com as portas trancadas. Nos fecharemos, né? Tanto fisicamente, né, como intelectualmente, né? No sentido de vida, nós vamos ser fechados a tudo. Por quê? Porque tem medo, não tem paz, tem a ausência de Jesus, mas agora nós não temos mais a ausência de Jesus. Jesus está presente conosco. Através do seu Espírito Santo, o Senhor, Ele está conosco. E essa é a certeza que o Espírito Santo nos dá. Muito bem. E aí o túmulo, né? O túmulo de Jesus vazio é o quê? O que o túmulo de Jesus vazio é para você? Né? O túmulo de Jesus vazio é o berço da fé. Podemos dizer assim? Pedro e João correram ao sepulcro. João, discípulo amado, por ser mais jovem, chega primeiro. Mas é mas é Pedro quem entra no túmulo primeiro. Ali eles veem os lençóis e o lenço que cobria seu rosto. Estavam diante da mais contundente evidência, né, da vitória de Cristo sobre a morte. Warren Wiersbe diz que, ao escrever esse relato, João usou 3 termos gregos diferentes para ver. Olha que interessante essa anotação. Em João, capítulo 20, verso 5, o verbo significa apenas espiar, olhar de relance. Em João 20, verso 6, significa olhar com cuidado, né? Observar. Já em João 28, quer dizer perceber como uma compreensão intelectual, né? Ou seja, de uma forma mais intensa, né? Mais completa, mais viva. Sua fé na ressurreição estava nascendo como um novo dia, né? O mesmo Jesus que mandou tirar a pedra do túmulo de Lázaro para ressuscitá-lo, remove, sem nenhum auxílio humano, a pedra de seu sepulcro. Então, por isso que o texto aqui está dizendo assim, o túmulo de Jesus vazio é o berço da fé, né? É claro que quem é o autor da fé é Cristo e tal, mas é um jeito de dizer, eu achei interessante e trouxe aqui para a gente comentar a respeito, tá certo? Sua fé na ressurreição estava nascendo como um novo dia. O mesmo Jesus que mandou tirar a pedra do túmulo de Lázaro para ressuscitá-lo, remove, né? Já li isso daqui, meu Deus, estou lendo 2 vezes aqui, né? Muito bem. Então, ponto 3 aqui do capítulo 3, né? Nós estamos no finalzinho. Olha só, vamos ver, é isso mesmo. Ponto 3 do capítulo 3. Passou rápido, né? A pregação da ressurreição de Cristo foi a mensagem principal dos crentes primitivos, justamente porque esse fato é a razão maior da nossa esperança. Esse ponto aqui do ponto 3, né, o que a revista traz, está muito autoexplicativo, está muito interessante o texto, né? Traz assim uma clareza para nós, para a nossa mente, quanto o valor da ressurreição. Então na igreja de Corinto havia, da parte de alguns, a negação da ressurreição dos santos, né? E Paulo prega sobre a ressurreição, invocando justamente o fato de Jesus ter ressurgido dentre os mortos. O valor da ressurreição de Cristo, portanto, é o fundamento maior da nossa fé e esperança, e no que consiste o poder de nossa pregação. Além de apontar para o futuro de glória, a ressurreição de Jesus tem também um elevado e indispensável valor em nosso presente, né? Que é dar sentido e propósito à nossa vida, tirando-nos da miserabilidade de uma existência meramente terrena e banal. Ou seja, olhando para o céu, não é verdade? Olhando para o Senhor Deus, olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Bom, eu coloquei aqui mais alguma coisa? Sim. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem algum dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos? Esse é o texto de 1 Coríntios, do 15 ao 22. Não vou ler para não ficar extenso, mas faça essa leitura de 1 Coríntios 15, 12 ao 22. E aí a gente vai entender também um pouco mais a respeito, que é aqui um texto base, para o valor da ressurreição, né?
qual é o valor, onde isso tem valor para nós, na nossa fé, né? Na nossa certeza da esperança que há em Cristo. Jesus ressuscitou, sim, ressuscitou, né? E vai voltar, sim, ele vai voltar. Né? Então é interessante, mas aqui fala da ressurreição, tá certo? Muito bem. 1 Coríntios 15, 12 ao 22. Então, para finalizar aqui, pessoal, olha, vou ler aqui mais 2 ou 3 parágrafos, dizendo o seguinte: a ressurreição de Jesus é muito mais do que um fato, é poder operante, tá certo? Capaz de transformar milhões e milhões de pessoas, tantos quantos ouvirem e crerem no Evangelho, sem a necessidade de qualquer nova prova física ou material desse grande e glorioso milagre. O registro evidencial da ressurreição de Jesus nas Escrituras, com o assento das devidas testemunhas, era necessário para a composição da revelação escrita. Está feito. Agora o poder do Espírito Santo e não a representação de provas materiais é o que evidencia no interior do crente. Opa! Agora não é mais exterior, né? Não é mais como Jesus sempre fez, mas sim no nosso interior, aquilo que queima como fogo dentro do nosso coração, da nossa alma, e é impossível você segurar. Por quê? Porque é obra de Deus na nossa vida, né? É lógico que os milagres acontecem, é importante sim que os milagres aconteçam, é claro, eu creio nos milagres, né? É tanto que quando eles estavam subindo, né, a Porta Formosa, tinha lá o coxo e eles estenderam a mão e esse coxo entrou saltando e louvando ao Senhor, né, no templo. Então, os milagres continuam. A igreja, o livro de Atos é uma extensão até nossos dias de hoje, né? Que Jesus está vivo e é poderoso para salvar. Na verdade, nem mesmo os apóstolos creram por verem o sepulcro vazio. A fé foi gerada quando o entendimento deles foi aberto com a exposição das Escrituras. Olha, faz alusão ao que eu disse no início do vídeo. Tornando a ressurreição um fato imutável. Tá certo? Lucas 24, 26 ao 32 e 45 ao 47. A ressurreição de Cristo, desse modo, é o fato e o fundamento maior da nossa fé e esperança. Tá certo? Gravem bem isso. Em tempos tão sombrios quando tristezas e angústias se multiplicam no mundo, em Cristo podemos desfrutar a paz e a alegria, sabendo que a vida não se resume a esta essência terrena. Há um céu que nos espera. Com sua ressurreição, Cristo nos assegura plena vitória sobre a culpa do pecado, pelo perdão e pela purificação que recebemos por seu sangue derramado na cruz. Certo? 1 João, capítulo 1, verso 7. Mais do que isso, ele nos dá poder para viver livres do poder do pecado. Romanos 6, do 8 ao 15. Por sua ressurreição, fomos vivificados e temos uma vida espiritual, pois ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Efésios 2:1, 1 Pedro capítulo 1, verso 3. No presente, podemos desfrutar diariamente dessa nova vida, mantendo o quê? Comunhão com ele, e não precisamos temer o amanhã. Amém? Em Cristo temos vida eterna, pois ele venceu a morte. Então, para fechar aqui, vou ainda fazer a menção da conclusão, né? A vitória de Jesus sobre a morte foi o ápice de sua obra redentora. Pelo poder de sua ressurreição, fomos vivificados e temos vida espiritual. Eu já acabei de ler, né? Praticamente isso. Pois ele nos gerou de novo para uma nova esperança. Meus irmãos, olha, que Deus em Cristo Jesus abençoe a vida de cada um. Você que está chegando no canal, se inscreva, deixa o like, mas mais do que isso, né? Acompanhe todo o conteúdo dos vídeos, isso é importante. Tenham paciência aí com o Thiago, né? Às vezes a gente pega para ouvir alguma coisa assim no YouTube, até a voz da pessoa, por mais interessante que esteja, às vezes irrita um pouco a gente. Será que sou eu que sou assim? Mas enfim, olha, deixa o like aqui no vídeo, compartilhe, tá bom? Se inscreve no canal, é bênção. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que ficam aqui comigo no canal, que ouvem, né? Aqui assistem as minhas aulas, né? Eu tô fazendo um negocinho aqui só para fechar. Muito bem. Assistem as minhas aulas aqui, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um. Oro por vocês todos os dias e eu tenho certeza que estaremos aqui mais uma vez, né? O Senhor permitindo. A certeza que temos é de que Cristo voltará. Então, se Cristo não voltar até lá, até o próximo vídeo, estaremos aqui, né? Mais uma vez. E com a lição de número 13, né? Para a sala dos jovens e também para a sala dos adultos. Vai ser a última lição do trimestre. Né? E o próximo trimestre está chegando aí com grandes propostas, muita coisa boa por aí vindo, né? Tanto na revista dos adultos como na dos jovens. Então eu fico muito feliz aqui, né, no canal, já ultrapassou há um tempo a marca de 1000 inscritos, isso é muito significativo para mim, fico muito grato a Deus por isso, né? Mas peço sempre aí que você, porque as métricas mostram, né, que muitas pessoas
que não são inscritas são as que estão assistindo. O YouTube tem feito o trabalho dele direitinho, né? De enviar, mostrar o vídeo e tal. Mas você precisa se inscrever aí e realmente acompanhar o vídeo. Então, você que está chegando até aqui ao final, né? É bênção, né? Então, eu só tenho a agradecer mesmo, tá bom? Então, que Deus abençoe em Cristo Jesus e até a próxima.